E agora o futebol, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, foram disputados 4 jogos no fim de semana pelo Grupo B. No sábado, o Boa Esporte empatou em 2-2 com o Remo, em jogo disputado no Estádio Municipal de Varginha. Confira os melhores momentos da partida. Mesmo jogando em Varginha, o Remo saiu na frente. Logo aos 8 minutos, Fredson, após cobrança de escanteio, balança as redes abrindo o placar. Boa Esporte 0, Remo 1. Reação do Boa aos 25 minutos. Bola roubada na intermediária, chega até Pedrinho na área. Ele limpa a zaga e empata a partida. Boa 1, Remo também 1. O Boa segue na pressão. Cruzamento de Tsunami, Gustavo de Peixinho quase vira o placar. Mas como quem não faz toma, já no segundo tempo, a defesa boveta bateu cabeça e a bola sobrou para Alessandro. Meio desequilibrado, mas de cabeça ele vira o jogo. O Boa correu atrás do prejuízo, mas esbarrava sempre no goleirão Vinícius. No finalzinho, Tsunami, bem posicionado, escora e empata para o esquadrão boveta. Final, Boa Esporte 2, Remo também 2. Na primeira rodada, Boa perdeu para o Remo por 1-0 lá em Belém do Pará. O comentarista Renato Braz é o convidado de hoje para analisar o resultado desse segundo jogo entre as duas equipes. Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez para falar de esportes. E quando falamos de esportes, sempre lembramos do Boa Esporte que jogou nesse sábado contra o Remo, e o torcedor e a imprensa todinha esperavam um resultado melhor, coisa que não aconteceu, pois o Boa Esporte por 2 vezes saiu perdendo, 1-0, empatou 1-1, 2-1, conseguiu um empate no finalzinho com o placar de 2-2. É um campeonato da Série C, um campeonato complexo. As equipes que estão em cima, a diferença de ponto deles para os que estão lá embaixo é muito pequena, 7 pontos, 8 pontos. Então é um campeonato bastante regular, tecnicamente muito baixo. As equipes não conseguem sobressair. E o Boa Esporte é uma delas. Esperava-se que, jogando em casa, depois de uma derrota fora de casa contra a Tombense, pelo placar de 3-1, esperava-se que o Boa Esporte fizesse uma apresentação melhor. Pelo menos ganhasse a partida. Sabendo que está jogando com o Remo, jogou com o Remo, um time que está na parte de cima da tabela, mas não quer dizer muita coisa, porque também é um time que vem de tropeços, e tropeçou jogando fora de casa, pois era o favorito do torcedor. O Boa Esporte era um franco atirador. E o Boa Esporte não consegue, a cada jogo, aquela promessa de que agora vai, agora sai, dessa vez nós vamos recuperar, e o campeonato continua. Já estamos na primeira rodada do segundo turno e o Boa Esporte não consegue recuperar seus pontos, apenas 10 pontos em 30 disputados. Então é muito pouco para um clube que quer chegar aí às primeiras colocações. Então a gente vê que o Boa Esporte, infelizmente, vai ter que disputar ali os últimos lugares, né? Tentando sobreviver, não entrando na zona de conflito, que por sinal tem 2 competentes times lá que não querem sair de lá. O Luverdense é um deles, com 9 pontos. O Atlético Acreano, que perdeu mais uma por 2-1, saiu vencendo, acabou cedendo empate, está em último lugar com 7 pontos. Então, para a sorte do Boa Esporte, esses 2 clubes mantêm essa posição de 9º e 10º lugar, não querendo abandonar. E o Boa Esporte permanece em 8º lugar. Há várias rodadas já que o Boa Esporte já está em 8º lugar e não consegue sair. Não consegue sair. A gente vê um time que às vezes faz até uma boa apresentação, como fez agora contra o Remo. Não foi tão ruim, mas infelizmente o setor defensivo falhou mais uma vez, ou seja, falhou mais 2 vezes. Nos 2 gols do Remo foram falhas da defesa. O próprio treinador me deixa tranquilo para falar isso, porque ele mesmo reconhece que houve falhas individuais. O próprio lateral esquerdo, que foi o autor de um dos gols do Tsunami, também em entrevista disse que falhas individuais estão acontecendo. Então eu me sinto muito tranquilo, muito confortável para falar que realmente o torcedor fica desesperado com essa defesa, com esse tipo de comportamento dos jogadores da parte defensiva do Boa Esporte. A gente fica por aqui.
Esperamos que na próxima rodada contra o Volta Redonda, que é fora de casa, que o Boa recupere esses pontos. Agora eu, particularmente, tenho dúvidas disso. Até a próxima, amigos. Muito obrigado, Renato. Vamos ver agora quais foram os resultados das outras partidas disputadas no fim de semana. Além de Boa Esporte 2, Remo também 2, a 10ª rodada teve mais 3 jogos pelo Grupo B. Na sexta, em Belém do Pará, Paysandu e Ipiranga empataram sem gols. No sábado, o São José venceu o Tombense por 2-0 em Porto Alegre e Atlético Acreano perdeu para o Volta Redonda por 2-1 em Rio Branco. Com esses resultados, a classificação geral do Grupo B ficou a seguinte: o São José assumiu a liderança com 17 pontos, seguido pelo Remo com 16, Juventude com 15 e Paysandu com 14 pontos. Depois aparecem Volta Redonda e Ipiranga com 13 pontos, Tombense com 12 e Boa Esporte com 10 pontos. Na zona de rebaixamento, o Luverdense tem 9 e o Atlético Acreano apenas 7 pontos. A 10ª rodada tem complemento hoje às 8 da noite no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, com o duelo entre Juventude e Luverdense. O Boa volta a jogar no domingo às 3 da tarde no estádio Raulino de Oliveira contra o Volta Redonda.